Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namayom Vishnu Padaya Rajikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Kathane Sudaksham Audarya Madhurya Gunaishcha Yuktam Vanam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasanamami Tridandinam Bhakta Shiromani Cha Shri Krishna Padhabja Dhitaikaridhi Chaitanya Lilamita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapadye Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimatya Charitraya Swashitanam Chapaline Jivaduke Sadarthaya Shinama Premadaine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jvala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktidam Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Shri Multaye Dinatarine Rupanuga Virudha Pasidhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambodhe Padam Bhujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestvam Nirdeshta Sajana Priyaham Vaishnava Sarva Bhauma Shri Jagannataya Te Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jayatang Surato Pangor Mama Manda Mate Gati Matsarvasya Padam Bhoja Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadrumada Shrimad Ratnagara Simhasanastham Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prestali Bir Sevyamano Smarami Shriman Rasa Rasaramhi Vanshivata Tatastita Karshan Venu Svanai Gopir Gopinata Shri Estunaha Om Vrindai Tulasi Devyai
Priyayai Keshavasa Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksho Vishwambharo Dijavaro Yuga Dharma Palo Vande Jagat Priya Karo Karuna Vattaro. Esse verso é o Pranam Bragonitai do Shri Chaitanya Bhagavat. Adoro as encarnações da misericórdia, Shri Chaitanya Mahaprabhu e Shri Nityananda Prabhu, cujos braços se estendem até os joelhos e que têm a tez muito encantadora, amarela, dourada, resplandecente como ouro. Eles inauguraram o movimento de Sankirtan. Possuem olhos alongados como pétalas de lótus, sustentam o universo inteiro, apareceram em famílias de brahmanas elevados, protegem o Yuga Dharma e concedem os mais elevados auspícios aos residentes do mundo material. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Gurudev Kripabindu Diya. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, rapidinho. Fazer uma coisinha rapidinho. Que o Skype demora a entrar aqui. Agora vai. O Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Tina Pekshayati Hina Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dase Tina Pekshayati Hina Sakala Sahane Bolo diya koro, sakala sahane, bolo diya koro, nijamanish prihahina, nijamanish prihahina. O Gurudev, sakali samana, korite shakati, dehonata, jata jata. Gurudev Sakale Samana Korite Shakati Dehonata Jata Jata Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Aparadha Habehata Aparadha Habehata Gurudev Kabeheno Kripa Lobiaye Jana Kritata Hoi Benata Gurudev Kabeheno Kripa Lobiaye Jana Kritata Hoi Benata Shakti Buddhihin Yamiyati Din Shakti Buddhihin Yamiyati din Koro more atma sata Koro more atma sata Gurudev Jogyata vichare Kichu nahi pai Tomara karuna sara O Gurudev
যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমারা করুণা সারা। করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, ও করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, প্রাণ না রাখিব আর, প্রাণ না রাখিব আর। গুরুদেব কৃপা বিন্দু ধিয়া করো এ দাসে, তিনাপেক্ষায়া তিহিনা। গুরুদেব কৃপা বিন্দু ধিয়া করো এ দাসে, তিনাপেক্ষায়া তিহিনা। জয়া গুরুদেবা গুরুদেবা, গুরুদেবা শিলা গুরুদেবা। জয়া গুরুদেবা গুরুদেবা, gurudeva shila gurudeva. Agora a canção chamada Shriman Mahaprabhura Hari Vasara Brata Palana. É a canção que descreve como Mahaprabhu observa Ekadashi. E hoje é dia de Madhavatiti, Ekadashi Titi. Então é uma canção bem longa. Shri Hari Vasare Hari Kirtana Vidana, Nicharam Bila Prabhu Jagatera Prana. Shri Hari Vasare Hari Kirta Vidana, Nichayaram Bila Prabhu Jagatera Prana. Punyavanta Shiva Sayangane Shubharamba, Utilo Kirtana Dani Gopala Govinda. Punyavanta Shiva Sayangane Shubharamba, Utilo Kirtana Dani Gopala Govinda. Mridanga Manjira Bhaje Shankakarata, Sankirtana Sange Sabha Holo Mishan. Mridanga Manjira Bhaje Shankakarata, Sankirtana Sange Sabha Holo Mishan. Brahmanda Bejila Dani Puriyaya Kasha, Chodikiraya Mangala Jaya Savanasha. Brahmanda Bejila Dani Puriyaya Kasha, Chodikiraya Mangala Jaya Savanasha. Uchakala hoite nityakare Vishwambhara, Yuta Yuta hoila jata gayana sundara. Ushakala hoite nityakore Vishwambhara, Yuta Yuta hoila jata gayana sundara. Shivasa Pandita Loya Eka Sampradaya, Mukunda Loya Rajana Kotagaya. Loya Govinda Goshaya Rakata Jana, Gora Chandra Nitya Sabe Korena Kirtana. Tadiya Bulena Nityananda Mahaboli, Alakshita Dvaita Loyana Pada Doli. Gadadhara Yaji Jata Sajala Nayane, Anande Vivala Hoilo Prabhu Rakitane. Dakana Yudanda Nache Prabhu Vishwambhara, Prithvikambita Hoi Sabe Payadara. Kakhanava Madhura Nachaye Vishwambhara, Jena Dekhe Nande Nandana Natavara. Aparupa Krishna Vesha Aparupa Nitya, Yanande Nayana Bhori Dekhe Sabhabitya. Nijanande Nache Mahaprabhu Vishwambhara, Charanera Tala Shuni Ati Manohara. Bhava Bhare Mala Nahi Rahaye Gaulai, Chindiya Padaya Giya Bhakatera Paya. Tatudike Shihari Manga Sankirtana, Maje Nache Jagannatha Mishranandana. Jaranamanande Shiva Vasanana Jane, Yara Yashe Nache Shiva Se Nache Apane. Jaraname Valmiki Hoila Tapodana, Jaraname Ajamila Pailo Mochana. Jaranama Shavane Samsara Bandha Guche,
Jana Prabhu Avatari Kali Yuge Nachi Jaranama Ghai Sukha Narada Bedaya Sahasravadana Prabhu Jara Gunagaya Sarva Maha Prayashita Je Prabhu Ranama Se Prabhu Nachai Dekhi Tata Bhagavana Prabhu Rananda Dekhi Bhagavata Gana Anyanye Galadhari Koro Ye Krandana Tabarayam Gite Shobheshi Chandana Mala Anande Gayena Krishna Rase Hoya Bhola Jatika Vaishnava Sava Kirtanaya Veshe Najane Yapana Deho Anya Jana Vishe Jaya Krishna Murari Mukunda Vanamali Ahanisha Gaya Sabe Hoi Kutuhali Ahanisha Bhakta Sange Nache Vishwambara Shanti Nahi Koro Sabit Sattva Kalivara Hey Mata Nache Mahaprabhu Vishwambara Nishya Vashesha Matra Sekha Prahara Hey Mata Yananda Hoya Navadipa Puri Premara Sevai Kuntera Nayaka Vihari Esa Kala Punya Kata Jekore Shavana Bhakta Sange Gora Chandra Hutaramana Shri Krishna Chaitanya Nityananda Chadajan Vrindavana Dasa Tachu Pada Yuge Gana Shri Krishna Chaitanya Nityananda Chadajana Vrindavana Dasa Tachu Pada Yuge Gana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Nityananda Chadajana Vrindavana Dasa Tachu Pada Yuge Gana Shri Krishna Chaitanya Nityananda Chadajana Vrindavana Dasa Tachu Pada Yuge Gana Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Jaya Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari Jaya Sachinandan Gora Hari Jaya Sachinandan Jaya Gora Hari Jaya Navadvipadam Jaya Navadvipadam Navadvipadam Jaya Navadvipadam Navadvipadam Jaya Navadvipadam Navadvipadam Jaya Navadvipadam Jai Sachinandana Gora Hari Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Shri Navadvip Shri Gupta Vrindavan Navadvip Ki Jai Gurave Gaurachandraya Rajakaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhakaya Tadbhakaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manavastana Stapitam Janabhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Aparadha Lakshai Shiptas Chakamadita Ranga Madhye Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vindam
Vinde namaste charanarvindam bhajami radham aravinda netram smarami radham madhurasmitasyam vadami radham karuna bharadram tato mamanyasti gatir nakapi. Jai Shri Radhe. Então, como toda segunda-feira, nós estamos com a programação de estudar, de trocar ideias e de aprofundar o nosso entendimento do Shri Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami Pada. E na semana passada, Srila Gurudeva parou na sua palestra num verso muito importante, que é um verso que vai descrever as características de alguém que alcançou o Bhava. Porque Gurudeva, antes disso, ele está falando sobre a importância fundamental de seguirmos os dois primeiros versos do Upadeshamrita, Vacho Vegam Manasa Koda Vegam Jiva Vegam Udarupasta Vegam, e o outro verso Atyahara Prashascha Prajopo Niyamagraha, que são os versos que falam do que é desfavorável para a nossa bhakti, para a nossa plantinha, nossa belíssima trepadeira, Lata Bija, a Bhakti Lata, aliás, Prema Lata, para essa trepadeirinha ela poder crescer sem maiores atropelos. Então o Gurudeva fala que, na verdade, a alma condicionada não tem como se controlar, mas que ela precisa se refugiar aos pés de lótus de Guru e Goranga, como fazem dois bichinhos. Aí então ele dá o exemplo dos macaquinhos, que a mãe macaca os leva nas costas, e de vez em quando ela pula de um galho para outro, assim, numa distância muito grande, e o macaquinho cai e se perde da mãe e de repente nunca mais encontra. E aí o outro exemplo que se dá é do filhotinho da gata, que ela faz questão de levar presa nas suas garras, da mesma forma que ela prende o rato nas suas garras para matá-lo, com as mesmas garras ela prende o seu filho e nunca solta. Então essas duas atitudes, uma atitude é de se segurar firme nas costas da macaquinha, ou se segurar firme no Seva a Gurudeva, para você não perder o trilho, para você não na corda que gruda você, ou a linha mágica que une você eternamente a Gurudeva, não se solte. Então essa é a história do macaquinho. A história do gatinho é que Gurudeva é muito misericordioso, e especialmente falando sobre Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele falou algumas vezes que ele sente tanta dor de ver um discípulo se desviando, que ele é capaz de ir milhares de vezes ao inferno para salvar um discípulo. E isso não é uma figura de retórica, não é que ele está falando algo assim que é só uma coisa abstrata. Está falando de uma realidade. Então, você pode dizer que a misericórdia de Gurudeva é comparada à mãe gata, que não solta o gatinho, a não ser que o gatinho esteja num lugar seguro. Aí Gurudeva termina falando que nós precisamos chorar pela misericórdia de Gurudeva, como os gatinhos fazem para a mãe protegê-los, eles não sempre falam aquele miauzinho choroso. Então nós precisamos chorar pela misericórdia de Gurudeva noite e dia, e ao mesmo tempo devemos nos esforçar. Utsaha nishayadhairat tatat karma pravartana, Porque aí Rupa Goswami Pada, Gurudeva daqui a pouco vai falar sobre esse verso. Rupa Goswami Pada está falando que você tem que ter entusiasmo, você tem que ter determinação e você tem que ter paciência. Como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele esperou décadas e teve uma paciência dourada para esperar o momento certo para ele cumprir a missão que seu Gurudeva tinha
lhe incumbido de cumprir, né? Então esse é um exemplo perfeito de paciência. Mas ele também era determinado. Depois que ele abandonou a família, todo o lastme que ele conseguia, ele usava para imprimir as revistas dele de volta ao Supremo, que ele próprio distribuía nas ruas de Calcutá. E assim ele levantava moedinha por moedinha, ele levantava o lastme para imprimir um outro número da revista. Então ele estava se esforçando ao máximo, já numa idade praticamente avançada, né? Pode-se dizer avançada, quase chegando aos 70 anos. Mas ele nunca desistiu, né? Aí Gurudeva fala assim: se Krishna, Chaitanya Prabhu e Nityananda Prabhu observarem nossa sinceridade e ao mesmo tempo o nosso Sharanagati, a nossa rendição, eles com certeza serão muito misericordiosos conosco, e nossos anatas vão sumir em pouco tempo. Aí Gurudeva, ele vai falar assim, agora citando esse verso importantíssimo do Bhakti Rasamrita Sindhu: Shantir avyata kalatvam viraktir mana shunyata ashabandha samutkanta namagane sadaruchi. Estes são os sintomas do surgimento de bhava no coração do sadhaka. O primeiro é kshanti, tolerância. O segundo é avyata kalatvam, é usar o tempo com consciência, com foco, ou seja, nunca se vê numa situação de perder tempo com alguma coisa inútil, alguma futilidade, né? Então, tolerância, o uso perfeito, o uso eficiente do tempo, do próprio tempo. Depois, virakti, desapego do prazer mundano. Mana shunyata, shunyata quer dizer que não existe, e mana, nesse caso, mana significa orgulho. Então, para esse bhava bhakta, não tem nenhum orgulho. E depois, ashabandha. Ashabandha samutkanta, é a esperança firme de que Krishna vai nos conceder sua misericórdia. Então, o bhava bhakta, ele já está sentindo, já está tendo spurti, já está tendo visões da lila de Krishna no seu coração. Praticamente todos os anatas já sumiram, né? Como Shripad Bhanu Maharaj às vezes diz, quando o bhava bhakta chega, quando o sadhaka chega na fase de bhava bhakti, é como se ele tivesse um vidrinho de perfume vazio, mas ainda há aquele odorzinho dentro que fica do perfume, que ainda é um restinho, um vestígio de anata ainda no coração, né? Mas ele tem essa esperança firme, estável, de que Krishna vai lhe conceder sua misericórdia. E depois, um anseio muito intenso, que é a Samutkanta, a Ashabandha Samutkanta, é um anseio muito intenso de atingir a meta, prema. E depois, Namagani Sadaruchi, Namagani, sempre sentindo gosto por cantar o santo nome, Namagani. E depois, apego a ouvir as narrações das qualidades do Senhor e afeição por suas moradas. Então são 9 sintomas, né? Afeição pelos dhamas sagrados, apego a ouvir Harikatha, Gunakatha, as qualidades de Krishna, né? Então assim, o Gurudeva está falando algo, citando agora ele vai fazer uma comparação dessas qualidades que o Bhava Bhakta tem com os anatas. Eu vou começar aqui, quer ver? Primeiro, Srila Rupa Goswami explica que Kshanti significa tolerância. Por exemplo, um motivo de raiva pode surgir, mas não obstante, você não vai ficar com raiva. Alguém mexeu comigo, alguém bullying comigo, fez bullying comigo, como se fala hoje em dia, né? É muito comum na linguagem da educação, da pedagogia, né? Bullying
o Pele, na minha época era o Pele, um menino, uma menina que virava o saco de pancada da turma toda, implicavam, batiam, faziam coisas estranhas, né? Então assim, se alguém faz essas coisas estranhas comigo, eu estou a essência de todos os conselhos, no apêndice, na essência de todos os conselhos. Então, se alguém faz essas coisas estranhas comigo, eu não devo ficar com raiva. Mas mesmo assim eu não consigo controlar minha raiva. Se alguém desonra você, se alguém insulta você, você fica furioso, fica com raiva. Você não consegue controlar essa raiva. Apenas os devotos que estão ao abrigo da orientação ou sob a orientação de um Vaishnava fidedigno, apenas eles conseguem conter a sua raiva pela misericórdia daquele próprio Vaishnava e de Krishna. Caso contrário, não é possível. Esses devotos sempre se lembrarão deste shloka do Srimad Bhagavatam. Então, que Gurudeva está falando de questões essenciais para o nosso sadhana, né? Se baseando nos primeiros shlokas do Upadeshamrita. Então ele está falando de tolerância, né? Como Shripad Brahmaraj gosta de falar, que eu acho uma frase perfeita: tolerância é rendição. Se você, assim como Jesus Cristo, né? Quando ele levou um tapa nessa face, ele deu outra face, né? Praticando a não violência. Como é que ele falava? Como é que se diz? Praticando a não violência pela... Quem sabe? Esqueci. Não violência. Tem uma expressão. Mas ele estava mostrando a sua tolerância impressionante, né? Assim como Srila Haridas Thakur, Srila Prabhupada diz que Srila Haridas Thakur, que foi açoitado ao longo de 22 mercados na Bengala por 2 soldados muçulmanos, imensamente mais tolerante que Jesus Cristo. Com todo respeito a Shakti Avatar, Senhor Jesus Cristo, mas Haridas Thakur, né? Um exemplo incrível de tolerância. E essa tolerância, ela alavanca o nosso processo de rendição, né? Tate no Kampam. Aí Gurudeva vai citar o verso que esses devotos que estão sendo orientados por um Vaishnava fidedigno, desse verso eles se lembram e assim eles conseguem controlar sua raiva. Tate no Kampam susamik shamano bhunjana evatma kritam vipakam vidvagvapubi vidadham namaste jiveta yomukti pades sadaya bhak. Meu querido Senhor, esse é 10º canto, Srimad Bhagavatam, capítulo 14. Meu querido Senhor, aquele que diligentemente espera até que você lhe conceda a sua misericórdia e motivação. As definições de vírus foram atualizadas. Há um tempão que eu não aparecia a Vaise Devidasi. Agora apareceu, acho que ela está gostando de ouvir isso também. Meu querido Senhor, aquele que diligentemente espera, aguarda o momento em que você vai lhe conceder sua misericórdia motivada. E enquanto espera, pacientemente tolera as reações aos seus malfeitos do passado, as suas ações negras do passado. E ao mesmo tempo oferece a você respeitosas reverências de coração, com o coração, com as palavras e com o corpo. Essa pessoa que faz tudo isso, com certeza ela está qualificada para conquistar serviço imaculado aos pés de Lord de Krishna, pois esse serviço se tornou a sua reivindicação de direito, né? A sua conquista de direito, né? Porque ela está demonstrando internamente, ela está rendida, e externamente ela manifesta essa rendição através dessa tolerância que para uma alma condicionada é inimaginável, né? Alguém está
pisoteando em você, falando coisas de você. No Facebook, né? Hoje em dia, a arena de todas as ofensas, de todas as mazelas, ela tem esse nome, né? A atual arena chama-se Facebook. As pessoas são capazes de escrever qualquer coisa em nome de qualquer coisa. E aí você vê aquelas coisas no Facebook, você... Mas aí quando você vê uma coisa dessa, às vezes estão ofendendo o seu Gurudeva, estão ofendendo o meu Gurudeva, né? Falando besteiras, Srila Prabhupada, não sei o que lá. Então, a primeira coisa, nesse caso, se você fica com raiva, se estão ofendendo um irmão espiritual, ou especialmente seu Gurudeva, aí você tem que ficar com raiva mesmo. Mas você tem que transformar essa raiva em Tattva Siddhanta e mostrar que aquela blasfêmia, ou aquela ofensa, ou aquela falta de noção total, sem noção total, aquilo não tem nada a ver com Tattva Siddhanta, né? Mas se for algo que está sendo dirigido à sua pessoa, aí você se lembra, como o Prabhupada, como o Gurudeva está dizendo, esse verso: meu querido Senhor, aquele que vigorosamente, que veementemente espera para que você lhe conceda a sua misericórdia motivada, e enquanto isso fica o tempo todo tolerando pacientemente as reações de seus maus feitos passados, e lhe oferece respeitosa reverência com coração, palavras e corpo, então essa pessoa com certeza está qualificada para conquistar serviço devocional imaculado aos pés do Senhor Krishna, pois esse seva se torna a sua conquista de direito, né? Sua conquista de direito, né? Pacientemente tolerando as reações, porque o grande X da questão aí, é que eu estou vivendo nesse mundo, e quando vem coisas estranhas para cima de mim, quando eu sofro, quando eu fico doente, né? Quando eu fico emocionalmente desequilibrado, eu tento culpabilizar uma outra pessoa, ou um grupo de pessoas, né? Eu tento culpabilizar, eu tento transferir a culpa pelos próprios atos passados que eu fiz, atos pecaminosos, às vezes terrivelmente pecaminosos, mas eu tento transferir essas reações com a minha raiva para uma outra pessoa, que foi simplesmente um instrumento para que esse anatta viesse à tona, né? Então esse é o grande problema. E aí o outro problema que acompanha esse problema é que eu sempre me sinto alguém especial. Eu sou uma alma condicionada, então a alma condicionada se sente o centro das atenções. Então eu acho assim, não, isso podia ter acontecido com todo mundo, menos comigo, porque eu sou uma pessoa especial. Eu sou gente boa, né? Eu tenho bom coração. Então esse discurso é a prova de que realmente Sharanagati não está se instaurando no coração da pessoa. A pessoa está dando mais atenção, está voltando sua consciência muito mais para as seduções de Maya, né? Para a vida fácil, né? Vida fácil é legal, vida difícil não. Eu lembro que eu trabalhava com um professor de inglês que falava assim: a vida é dura para quem é mole. E é verdade, assim, se você, como Gurudeva diz, né? Se você não aceita responsabilidades pesadas a serviço do seu Gurudeva, você nunca vai obter misericórdia do seu Gurudeva, né? Se você fica como um beija-flor de flor em flor, como tem até tem a história da abelha, tem a abelha que só vai na flor do néctar de Krishna, e tem a abelha que vai em todas as flores, né? Então se você fica nessa mentalidade da abelha vendida para qualquer flor, qualquer perfume, né? Qualquer coisa está valendo, aí assim, realmente. Aí Gurudeva continua falando assim: vocês devem sempre se lembrar dessas palavras ao tentarem praticar o seu bhajan, especialmente se vocês forem iniciados. Caso contrário, Maya aparecerá sob a forma de Krodha e encobrirá a sua consciência. Ela vai
enlouquecer você assim, ó, no estalo de dedo. Qual é o significado de Tate no Kampam Susamik Shamano? Gurudeva diz, Divya Gyanam aparece para quem se refugia em um Vaishnava e recebe Diksha. A relação dessa pessoa que recebe Diksha de um verdadeiro Vaishnava, a relação dele com Krishna, é consolidada assim. E assim ela entusiasticamente segue as instruções do seu Gurudeva. Essas instruções são as instruções do nosso Gurudeva. Aos poucos o seu relacionamento com Krishna se desenvolve. E essa pessoa sabe agora quem é Krishna e qual é a sua relação com Krishna. Agora ela conhece o objetivo de sua vida e ela sabe qual deve ser o seu sadhana bhajan. Enfim, ela continua diretamente para a meta. E aí ela se lembra daquilo que seu Guru lhe disse: não fique com raiva, não fique insatisfeito, satisfaça-se com o que vier. Desse modo, essa pessoa terá contentamento verdadeiro, né? Ela terá contentamento. Então, assim, então essa Gurudeva, ele é o psicólogo transcendental de todos os devotos de todos os tempos. Ele é o grande psicólogo transcendental, né? Porque ele está falando para a gente de coisas tão profundamente importantes, mas também tão profundamente incipientes, né? Para nos animar a praticar sadhana bhajan. Aqui nesse momento ele está falando de coisas, vamos dizer assim, do bom senso, do sadachara, né, do bom comportamento de um Vaishnava, né, que às vezes passam despercebidos para nós, né, porque a gente fica, muitos de nós ficamos assim, pairando na superfície, olhando para fora, olhando para ver o que fulano de tal das, ou o que fulano de tal deve dar se fazem da vida, né? Qual é o modelo que eles têm? Esse modelo não existe. O modelo, como o Gurudeva está mostrando aqui, é para aquele que realmente se refugia no Vaishnava. Ele não olha para nenhum lado, ele olha para o Vaishnava no qual ele se refugiou e de quem ele recebe Diksha, né? Então é um relacionamento muito especial e que demanda intimidade, né? Porque através de Diksha o seu relacionamento com Krishna é consolidado, e isso faz com que você sinta entusiasmo para seguir todas essas instruções. É o que o Gurudeva está falando, né? E assim aos poucos seu relacionamento com Krishna se desenvolve. Aí você passa a saber quem é Krishna, qual é a sua relação com ele. E agora você sabe o objetivo da sua vida e você conhece o seu sadhana bhajan, né? E aí quando você está fazendo dessa maneira, quando você está focado em atingir a meta, eu quero atingir Prema Bhakti. O Gurudeva fala, pelo menos nessa vida, Nishta, fé inabalável, né? Então se eu quero atingir Nishta, então eu vou ter que ter passado de Anatta Nivritti, não vou me deixar levar pela raiva, pela insatisfação. Tem coisa mais comum em Kali Yuga do que a insatisfação, que as pessoas estão vivendo uma vida muito, né, muito pobre. Os seres humanos em Kali Yuga são pobres de espírito, são pobres de tempo de vida, são pobres de inteligência, são pobres de tudo, né? E eu sou uma dessas pessoas de Kali Yuga. Assim, cada um de nós deve ter esse pensamento, né? Então, como eu sou uma pessoa de Kali Yuga, eu tenho essa tendência à insatisfação, né? Gurudeva me dá tudo, eu fico falando, mas cadê eu quero mais. O que você quer mais o que, afinal? O Gurudeva está te dando tudo. O Gurudeva está te dando todas as provas, todo o sofrimento, todas as dificuldades. Se o Gurudeva está te dando dificuldade, sofrimento, obstáculo, provas, então você deve ser a pessoa mais feliz do mundo.
Agora, se Gurudeva te dá assim, de mão beijada, então pode ficar tranquilo que Gurudeva está te enganando, né? Ele tem dois tipos de misericórdia: a misericórdia enganosa e a misericórdia verdadeira, né? A misericórdia enganosa ele está no seu coração, ele é Paramatma. Então ele sabe, pelo menos falando por mim, ele sabe que os meus desejos são desejos mundanos e que eu continuo cultivando desejos mundanos. Então ele me coloca diante de certas facilidades, né? Mas quando ele sabe que eu quero eliminar esses desejos mundanos, quero entregar o apego promovido por esses desejos mundanos aos pés de lótus dele, aí que a coisa fica séria. Aí que ele começa a pegar no pé mesmo. Né? Então assim, é um caminho muito bonito, mas é muito complexo do ponto de vista da psicologia humana, né? Que em primeiro lugar a maioria dos seres humanos vive uma condição de preguiça mental, de dificuldade de extravasar sua criatividade, né? De buscar soluções para os seus problemas com tranquilidade, com decência, com compostura, né? É muito difícil ver isso, né? A insatisfação graça na sociedade humana, todo mundo reclamando o tempo todo, né? Mas é justamente o contrário do que você deve estar fazendo se você quer praticar sadhana bhajan. Acorda, presta reverência para o seu Gurudeva, canta seus mantras, canta o santo nome, canta o santo nome, canta o santo nome, faz seva. E aí, quando você vai ter tempo, né? Por isso que Gurudeva está descrevendo esse verso, que fala das qualidades, dos sintomas do Bhava Bhakta. Quando que ele vai encontrar tempo para sofrer? Né? Você só encontra tempo para sofrer se você está pensando em você mesmo, mas não pensando em você enquanto alma. Você está pensando em você como homem, como mulher, né? Como alguém que quer ser reconhecido do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, né? Então, quando a coisa fica assim, então não tem jeito mesmo, né? Porque não tenho resultado no meu processo de bhakti. Você não está se esforçando. Mas eu estou me esforçando muito, não tem resultado, então tenha paciência, é o que Gurudeva está falando. É o que Rupa Goswami está falando, né? Ele fala Utsaha Nishaya Dhaira Tata Kama. Ele fala de entusiasmo, determinação, sim, e paciência. Mas eu vou ficar 3 milhões de vidas nessa história? Por que não? Você ficou 300 trilhões de vidas na outra história, porque você não pode ficar 3 milhões de vidas nessa história. Qual é o problema? Né? Paciência. Mas agora nós vamos mudar o nosso disco. Paramos aqui no essa essência de todos os conselhos. Esse livro que é na verdade Srila Gurudeva fazendo seu comentário ao Néctar da Instrução de Srila Prabhupada. Então assim, 2 grandes gigantes de Bhakti pura falando da obra do gigante modelo máximo que é Srila Rupa Goswami, o texto sagrado dos mais importantes para o cotidiano de um Vaishnava. Eu me lembro que esse livro saiu em 1975, 2 anos antes de Srila Prabhupada partir. E quando ele saiu em 1975, as pessoas, os devotos olhavam para o outro e falavam assim: caramba, eu não estava entendendo nada, agora está caindo um monte de ficha, porque eu estou lendo esses versos, Rupa Goswami falando essas coisas incríveis aqui. Então essa é a misericórdia de Srila Prabhupada. Rupa Deshamrita, né? Mas aqui no belíssimo Diálogos Iluminados, volume 1, que abre essa série fantástica, vamos ler mais uma pergunta. Uma pergunta forte, hein? Não sei se vocês estão preparados psicologicamente para uma pergunta forte, mas o discípulo pergunta para Srila Bhaktivinoda Prabhupada:
Qual é a mais grave nama aparad? Ou a mais grave ofensa ao santo nome? Aí, Srila Bhaktivinoda Prabhupada, sem titubear, ele fala: considerar Srila Gurudeva um ser humano comum é a maior das ofensas, a nama aparad mais grave. Quem o concebe como um mero mortal não pode conquistar auspícios, nem sequer em bilhões de nascimentos. Alguém com semelhante visão mundana do Guru enfrentará diversos tipos de obstáculos em Bhakti e corre o perigo de se afogar no oceano dos desejos materiais. Afora os pés de lótus de Shri Guru, nada pode salvar-nos das garras da companhia nociva. Né? O grande problema, Sangha, Asat Sangha Tiaga, né, como Mahaprabhu sempre falava. Abandone essa companhia nociva que corrói a sua consciência. Não, mas ele é meu amigo, ela é minha amiga. Como assim seu amigo, sua amiga? Está convidando você para fumar ganja, né? Para ir ao cinema e encher a sua cabeça de samskaras mundanos. Que tipo de amigo é esse? Oi. Fala. O senhor leu que a pior de todas as Vaishnavas é aquela parada, a pior de todas as aparadas, aquela de achar o Guru Deva uma pessoa comum. Sim. Você está querendo saber se a pergunta é essa? A pergunta é essa. A pergunta é essa: qual é a mais grave das ofensas ao santo nome? Então essa é a terceira ofensa ao cantar o santo nome. A primeira ofensa é sadhuninda, é você blasfemar um Vaishnava, inclusive o seu Gurudeva, né? A segunda é você considerar, Sripad Maharaj tem falado muito sobre essas três ofensas, é você considerar que o nome de Krishna está em nível de igualdade com o nome dos outros devas, inclusive o nome do Senhor Shiva. E a terceira é Guru Abhagyan, ou seja, você desonrar Guru considerando um ser humano comum ou uma pessoa erudita qualquer, um acadêmico, como você vai encontrar se você está no meio acadêmico, você vai encontrar pessoas muito eruditas, que inclusive conhecem Vedas, Puranas, Upanishads, dependendo da cadeira, né, delas, da especialidade delas, elas podem conhecer os textos sagrados da Índia. Então isso é... Aí Gurudeva fala: se afora os pés de lótus de Shri Guru, nada pode salvar-nos das garras da companhia nociva. A diva, a alma, não consegue render-se aos pés de lótus de Shri Gurudeva somente porque considera Srila Gurudeva um ser humano comum. É como esse meu Guru vai. Já contei essa história, uma história muito emocionante, muito comovente. Ele estava na hora em que Srila Prabhupada parte desse mundo. Vou contar resumidamente. Mas no instante seguinte em que os devotos, discípulos, estavam enchendo o quarto dele, cantando o santo nome, enquanto ele estava partindo desse mundo, olha que misericórdia que ele deu, né? Um momento tão sublime da vida de um Vaishnava, ele liberou que todos tivessem darshan nesse momento. Não sei quantos discípulos, mas um quarto cheio. O quarto de Srila Prabhupada cheio de discípulos chorosos, né, assim, em agonia, percebendo que o seu Gurudeva está para partir, né? E de repente, quando ele parte finalmente, todos saem do quarto. Como num passe de mágica, todos saem do quarto, e esse Prabhu chorando assim, amargurado, e agora? O que será da minha vida? A minha vida partiu, então o que eu vou fazer com a minha vida? Se a minha vida não está mais aqui. Ele estava pensando assim. E de repente ele olha para um lado, olha para o outro, e está tão absorto naquele pensamento, naquela dor. Ele olha para um lado, olha para o outro, e aí ele se dá conta que ele está sozinho no quarto, e o corpinho de Srila Prabhupada tranquilamente sobre a sua caminha. Aí ele fica assim: mas como fizeram isso? Todos abandonaram meu Gurudeva nesse momento? Onde eles foram? O que eles estão fazendo? O que eles estão pensando? E aí, nesse exato momento, ele começa a sentir um aroma que
que nesse exato momento ele começa a sentir um aroma assim de uma flor que ele nunca tinha sentido, uma coisa tão grandiosa, tão espetacularmente doce e fragrante como aquele aroma. E ele fica olhando para um lado, olhando para o outro para ver se algum devoto entrou trazendo flores, nada de flores. E aí quando ele se dá conta, ele percebe que o aroma vem do corpo de lótus de Srila Gurudeva. O corpo dele, ele se aproxima assim, ele olha, ele vê que a forma transcendental de Prabhupada não mostra nenhum sintoma de rigor mortis, como se fala, né? As unhas não se arroxearam, o corpo completamente relaxado, solto, nenhuma tensão, nenhum sinal, mínimo vestígio de que Prabhupada tenha saído desse mundo com medo, como 99,9% das almas condicionadas. Na verdade, 150% das almas condicionadas abandonam o mundo material com medo. Ou às vezes não tem tempo de ter medo porque morrem subitamente, né? Então ele olhou assim e ele ficou vendo aquele aroma assim, aquela paz, né? Aquela paz impressionantemente avassaladora, e ele olhando para o corpo de Srila Prabhupada, e aí que ele começou a chorar que nem um bezerro desmamado, que ele naquele momento falou assim: eu vivi a vida inteira fazendo projeções mundanas no corpo do meu Gurudeva, e eu tive que esperar ele partir desse mundo para ver que tudo nele é transcendental, até a sua forma é transcendental, né? Então, Guru Avagyana. Por isso que Prabhupada, que Srila Bhaktivinoda Prabhupada está dizendo, a alma não consegue render-se aos pés de lótus de Shri Gurudeva somente porque o considera um ser humano comum, né? Tem a coragem, às vezes, tanto o considera um ser humano comum, que às vezes tem a coragem de colocá-lo em nível de igualdade, né? Isso, como o Prabhupada falava, these things are going on, essas coisas acontecem. Aí, mais uma pergunta para fechar: qual é a função do Acharya, mestre espiritual que ensina por intermédio do seu exemplo perfeito? Qual é a função do Acharya? Aí Srila Bhaktivinoda Prabhupada responde magistralmente, como sempre: o Acharya traz a mensagem de Shri Bhagavan. Ele vem até nós para transmitir a mensagem de Vaikuntha ao mundo espiritual. Olha que lindo! Simples, simples, simples. Por que Gurudeva está na sua frente? Porque ele está te trazendo o Vaikuntha. Vaikuntha inteiro, Goloka Vrindavana, toda Goloka Vrindavana está pulsando no coração do seu Gurudeva. E aí ele olha para o seu próprio coração em consciência interna e ele te dá essa mensagem, né? É preciso aceitar esta mensagem emanada dos lábios de lótus de Srila Gurudeva, com ouvidos imbuídos de atitude servil. Eu estou ouvindo como sevaka. Eu não estou ouvindo para desfrutar de conhecimento, para matar a minha curiosidade. Como é mesmo aquilo que o Senhor falou, Gurudeva? Eu queria anotar no meu caderninho. Você pode anotar no seu caderninho, mas você faz isso com atitude servil. Você faz isso para servir os seus irmãos e suas irmãs espirituais e repetir esse kata do seu Gurudeva. Havendo rendição plena, então, pela misericórdia do Acharya, pode-se conseguir tudo. Ninguém, senão os habitantes de Vaikuntha, pode transmitir esta mensagem da forma apropriada. Se quiser conhecer Calcutá, você deverá ouvir alguém que tenha estado lá. Somente assim poderá obter informação concreta, né? Então, sim, Srila Bhaktivinoda Prabhupada, uma analogia, né? Não tem como você não assimilar a mensagem, a lição dessa analogia. Você quer conhecer algum lugar, você tem que falar com alguém que tenha nascido lá, alguém que conheça, que já esteve, que é familiarizado com os meandros, com as ruas, com as pessoas, com os costumes, né? Então, se você não se refugiar aos pés de lótus do Acharya, né? Se seu Gurudeva é Acharya, né? Se você não se refugia aos pés de lótus deles, ou seja, se você não lhe presta seva,
se você não lhe presta pranam, e se você não lhe faz perguntas relevantes, né? Pergunta sobre o seu desenvolvimento espiritual. Mas Gurudeva, como é que é isso? Qual a diferença entre Shraddha e Nistha? Não consigo entender bem, assim, estava lendo o Bhakti Rasamrita Sindhu, mas não entrou, assim, eu preciso da sua misericórdia, por favor. Ô Gurudeva, por que Ramachandra fez a esposa Sita Devi ir para o exílio quando ela estava grávida? Né? Então, assim, por trás de cada lila, inúmeros ensinamentos. Em cada lila, Krishna e seus avatares estão satisfazendo o desejo de zilhões de seres vivos. Né? Então, essa misericórdia infinita de Gurudeva, o Acharya, que vem para trazer a mensagem de Shri Bhagavan e para que não é diferente da mensagem de Vaikuntha. Krishna e Vrindavan, né? Vrindavan não existe sem Krishna, Krishna não existe sem Vrindavan. Krishna não tem sentido sem Vrindavan, Vrindavan não tem sentido sem Krishna. Krishna não tem sentido sem Shrimati Radhika. E o discípulo não tem sentido algum sem Gurudeva. Se você entender que o seu Gurudeva é tudo na sua vida, a qualquer momento, qualquer que seja a circunstância da sua vida, qualquer que seja a sua mentalidade, se você entender, se você introjetar isso e você praticar o seu sadhana bhajana com essa mentalidade, aí as coisas começam a acontecer, como o Gurudeva está falando aqui. Havendo rendição plena, então, pela misericórdia do Acharya, pode-se conseguir tudo. Veja o exemplo de Srila Gurudeva. Srila Gurudeva não queria vir para o Ocidente, mas aí o seu irmão Srila Vamana Maharaj falou: não, você vá, eu vou cantar mais algumas voltas para você, para proteger tudo ao seu redor enquanto você estiver viajando no Ocidente. Não se preocupe. Você vá e preste atenção que algo muito glorioso o aguarda. Então Srila Gurudeva olhou para ele assim, né? E aí depois, tantos anos depois, ele estava dando, no dia do Vyasa Puja do seu irmão espiritual Srila Vamana Maharaj, ele começou a relatar exatamente essa passagem da vida transcendental dele, e ele começou a chorar. Porque naquele momento, contando a história, ele fez uma ponte entre as palavras do seu irmão espiritual, completamente transcendental, e o que ele estava vivenciando, porque ele começou a ver que estava vindo uma multidão de devotos pedindo orientação, aceitando iniciação, um ressurgimento da missão de Mahaprabhu no planeta. Só quem é cego não viu, só quem é surdo não ouviu. Somente os cegos e surdos não viram, não ouviram. E aí ele começou a chorar. Então isso é Acharya Lila. Uma pessoa de humildade a toda prova. Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Nenhum vestígio de nada a não ser Bhakti pura. Então, isso é assim, nossa vida é Guru Seva, Guru Nista, Guru Bhakti. Qualquer outra coisa é caraminhola, assim, qualquer outra coisa que a gente possa pensar, a não ser Guru Seva, Guru Bhakti. Se a gente não consegue conquistar a nossa mente, os nossos sentidos, esses vegans, né? Se a gente não consegue conquistar essas coisas em nome de servir aos pés de Lord Gurudeva, então a nossa vida espiritual sempre vai ser uma coisa assim, tipo água morna, né? Nem água morna, água mais para fria. Não vai dar para cozinhar os seus legumes nessa água. Não vai dar para você oferecer essa boga a Krishna. Então é basicamente... Essa é uma das muitas mensagens do Shri Upadeshamrita, revelada pelo a exímia genialidade de alguém como Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Rupa Goswami Prabhupada.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shila Prabhupada, Patita Pavan ki Jai, Shila Gurudev Patita Pavan ki Jai, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ki Jai, Giriraj Maharaj ki Jai. Vanchakalpatarubhasha, Kripa Sindhu Vevacha, Pacitanam Pavanabhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam.